Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Em alguns segundos iniciaremos. Bom dia, que alegria estar com vocês mais um dia. A irmã Marta vai orar para nós já darmos início ao nosso estudo de hoje. Pode orar para nós, por favor, irmã Marta. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, nós podemos estar aqui, Pai, reunidos, Pai, para estudar a Tua palavra, Pai. Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Pai, o Senhor é misericordioso, Senhor, com as nossas vidas, Pai. Tem nos instruído, tem nos capacitado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Pai, nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer, Senhor, o quanto o Senhor tem sido bom para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, da Daiane, Pai, que nesse momento, Senhor, vai dar, Senhor, este estudo, Senhor. Pai, ajuda ela, Pai. Abençoa a vida dela, Pai. Abre agora, Senhor, o entendimento, dá sabedoria, Senhor, para que ela possa passar, Senhor, o melhor, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, para nossas vidas, Pai. Pai, abre também o nosso entendimento, Senhor, neste momento, Senhor, e dá sabedoria, Senhor. Amém. Que nós possamos também, Senhor, guardar, Senhor, no nosso coração, Senhor, aquilo que nós aprendemos, Pai. Não deixe, Senhor, que nada venha tirar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que nenhum pensamento, Senhor, contrário venha à nossa mente nesse momento, Senhor. Amém. Mas que possamos estar atentos, Senhor, à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós só te agradecemos, Pai. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, vai, Senhor, falar conosco nesta manhã, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estudamos sobre Marcos capítulo 9, a partir do versículo 42, e ontem nós fomos até o versículo 48. E Jesus nos ensinou que ser uma má influência é algo tão ruim, a ponto dele afirmar que se levarmos os nossos irmãos a pecar por meio da nossa influência, que seria melhor nos jogarmos ao mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Então, ele nos ensinou que nós devemos controlar os nossos pensamentos, nós devemos controlar as nossas ações, porque vale a pena sacrificar algumas coisas momentâneas em prol da eternidade. E uma das justificativas que Jesus utilizou para convencer os seus discípulos a refletir sobre isso está relatado nos versículos 49 e 50 de Marcos, que nós vamos estudar hoje. E vocês também podem encontrar em Mateus capítulo 5, versículo 13, e em Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Mas hoje nós vamos ler o relato de Marcos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículos 49 e 50, porque esses dois versículos apenas têm lições importantíssimas para nós que queremos ser discípulos de Jesus. Vamos ler então o que está relatado? Versículo 49 e 50 versículos. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns para com os outros. No versículo 49, Jesus ele utiliza duas palavras que são muito significativas e importantes de nós compreendermos como cristão. Aqui ele utiliza o termo salgado, que vem da palavra sal, e utiliza a palavra fogo. Naquela época, na Palestina, ali naquela região onde Jesus estava, o sal ele era recolhido ao longo dos rios e da costa dos mares ali que tinham, né? Então, a forma como ele era recolhido naquela época trazia muitas impurezas no meio daquele sal.
E em contato com a umidade ou exposto à chuva, o sal desaparecia, porque o sal é muito solúvel. Não sei quantos de vocês, principalmente as pessoas que moram na região fria do Brasil, né, ou em outros lugares do mundo, se deixa o sal em contato com muita umidade, ele começa a derreter, porque ele é muito solúvel. E naquela época, quando o sal ele era recolhido e a forma como ele era recolhido, vinha muitas impurezas no meio do sal. E se o sal ficava em contato com a umidade ou em contato com a água, com a chuva, ele simplesmente derretia, ele desaparecia. E o que restava era apenas impurezas. Então, a ideia de comparar os cidadãos do reino do céu com o sal é porque o sal serve para preservar. Antes da refrigeração e de outros meios modernos de se conservar o alimento, o sal e as especiarias eram muito utilizados para esse fim. Para a carne não estragar, para outros alimentos não estragarem, eles eram salgados. E na Palestina, na antiga Palestina, usava-se o sal quase que exclusivamente para este propósito, como para preservar, né? Eram dois propósitos principais, para preservar e para temperar. Hoje em dia nós também utilizamos o sal como tempero, mas não muito para preservação. Mas esses eram as utilidades, as principais utilidades do sal. Então, da mesma forma, e Jesus ele estava querendo chamar a atenção das pessoas, ele sempre utilizava elementos e vivências das pessoas para que aquele ensino se tornasse mais real. Então, da mesma forma, o cristão, ao se tornar um agente da salvação de outros por meio da pregação do evangelho, o cristão ele é convidado a exercer uma influência preservadora e purificadora no mundo. Os discípulos, eles deveriam reconhecer a salvação do próximo como sua responsabilidade principal. Não era a responsabilidade do outro, era a sua responsabilidade principal. Por isso que Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele não entrega diretamente às pessoas. Jesus entrega aos seus discípulos, para que os seus discípulos levassem o pão e o peixe até as pessoas, para que eles se conscientizassem que a responsabilidade era deles. E que eles não deveriam ser retirados da sociedade por causa de perseguição ou por outras razões, mas eles deveriam permanecer em contato com o seu próximo. E esses ensinamentos de Jesus eram um convite para que os seus discípulos convivessem bem com as outras pessoas, para que eles estivessem no meio das pessoas, porque a salvação das pessoas era a responsabilidade deles. A sua influência iria preservar e iria purificar a vida das pessoas. Então, neste versículo 49, é citado o sal para ser refletido como um agente purificador, como um agente preservador, como algo para preservar. E nós temos também a palavra fogo, o elemento fogo. O fogo, ele pode ser considerado neste versículo como um agente purificador. Na realidade, o sentido aqui é um sentido duplo. Ou o fogo, ele é utilizado para purificar, ou ele é considerado para exterminar, para acabar. Então aqui, neste versículo, o fogo ele é considerado como agente purificador ou como símbolo do juízo final. O significado aqui, ele não é tão claro, mas ele depende do contexto imediato que Jesus estava falando aqui. O que Jesus ele estava tentando ensinar para os seus discípulos? Qual que era o contexto aqui em que Jesus ele dá esse ensinamento? Os discípulos eles estavam discutindo entre si quem era maior no reino dos céus. Era isso que estava ocupando a mente dos seus discípulos. E Jesus aqui, ele dá vários ensinamentos para os seus discípulos para dizer a eles que isso não era algo importante, que muitas vezes a gente tem que
sacrificar pensamentos, sacrificar ações momentâneas em prol da vida eterna, para coisas eternas. E ele estava falando aqui, estava convidando os seus discípulos, e ele estava falando assim, olha, porque cada um será salgado com fogo. O elemento citado aqui é sal e fogo. E o que significa ser salgado com fogo? Provavelmente aqui Jesus está falando que cada um de nós que aceitamos o convite para ser discípulos de Jesus, cada um de nós vamos passar pelo fogo da aflição e da purificação nessa vida. Nós só temos duas escolhas, dois caminhos. Ou nós vamos passar pelo fogo da aflição e da purificação nessa vida, ou nós vamos passar pelo fogo no juízo final. Não há dois caminhos. E essas são as duas escolhas que nós temos que fazer. Na verdade, nós temos uma escolha a fazer e dois caminhos. Ou nós aceitamos vou repetir. Ou nós aceitamos passar pelo fogo da aflição e da purificação nesta vida, ou nós passaremos pelo fogo no juízo final. Não há outra alternativa. O fogo, quando nós aceitamos passar pelo fogo nessa vida, pelas dificuldades dessa vida, o fogo vai remover as impurezas da nossa vida. O fogo vai remover essas impurezas do nosso caráter. Ou, no juízo final, o fogo vai destruir a nossa vida. Então, vocês conseguem compreender a importância de nós compreendermos o que significa ser salgado no fogo? E isso é fácil de nós compreendermos quando nós passamos a refletir sobre o antigo ritual do santuário. O sal, lá no santuário, quando um sacrifício era feito, de acordo com todas as leis, de acordo com todas as ordens que existiam, com todo o ritual que existia, o sal era adicionado em todos os sacrifícios. O uso do sal em todos os sacrifícios, ele significava que somente a justiça de Cristo poderia tornar aquela oferta aceitável ao Senhor. E no versículo 50, quando nós lemos aqui, olha, no versículo 50 é falado assim pra gente, olha, o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns para com os outros. Jesus aqui, ele declara que o sal é bom, a sua justiça é algo bom. As características pensadas para o cristão são todas boas. Seria tão impensável para um cristão perder as suas características essenciais e ainda continuar sendo cristão, quanto seria impensável para o sal perder o seu sabor e ainda ser considerado e usado como sal. Não há como um cristão perder as suas características, perder ali a sua principal característica, que é preservar e dar sabor, e ainda continuar sendo considerado um cristão. E isso é tão impensável como o sal. Se o sal perder o seu sabor, ele não vai mais conseguir preservar e não vai mais conseguir temperar. Se os cristãos forem cristãos apenas no nome, a sua cidadania nominal no reino dos céus, ela se torna uma farsa. Ser cristão apenas no nome é algo que não tem utilidade alguma. Não tem utilidade nenhuma, é uma perda de tempo. Nós não poderíamos ser considerados cristãos a menos que nós refletíssemos o caráter de Cristo. E hoje nós passamos por um problema muito grande no cristianismo, porque muitas pessoas se denominam cristãs, mas não querem passar pelo fogo da aflição, pelo fogo que vai purificar. Eles não querem refletir o caráter de Cristo e assim tem sido sal, sem sabor, e tem sido sem utilidade para a vida das pessoas. E isso tem manchado essa característica de cristão, isso tem manchado o nome de Cristo.
Nós não podemos ser considerados cristãos a menos que nós passemos a refletir o caráter de Cristo. E Jesus aqui, ele questiona, ele fala assim, como restaurar o sabor? Jesus estava tentando levar os seus discípulos a refletir na restauração da característica mais essencial e útil na vida do cristão. Quando o amor, poder e a justiça de Cristo se perdem na vida de um cristão professo, não há outra fonte a qual possa se voltar para suprir essa falta. Um cristão nominal não pode transmitir a outros aquilo que ele próprio não possui. No antigo ritual do santuário, o sal era utilizado em todos os sacrifícios. Sem o sal, o sacrifício era inaceitável. Nesse caso do santuário, o sal, ele representava a justiça de Cristo, a fim de que a nossa vida possa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ela deve ser preservada e temperada pela justiça perfeita de Jesus Cristo. E Jesus, ele termina a sua declaração afirmando: tenham sal em vocês mesmos, ou seja, que a justiça de Cristo esteja com vocês. Se os discípulos tivessem o sal da aliança, este reprimiria as tendências impróprias que os levaram a perder tempo discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus. O que Jesus espera de seus discípulos é que nós tenhamos a justiça de Cristo, para que essa justiça ela possa afastar toda tendência ruim, ela possa afastar todo pensamento ruim, possa afastar tudo aquilo que nos faz, que nos leva a perder tempo com coisas inúteis, com discussões inúteis, com pensamentos e atitudes que não nos levam e não nos aproximam do reino dos céus. O que Jesus espera de seus discípulos é que tenham paz uns para com os outros. Esse foi o clímax aqui desse discurso de Jesus, uma admoestação para reprimir qualquer outro argumento sobre esse assunto e uma advertência contra a inveja, contra o espírito de rivalidade. Não há como nos prepararmos para o reino dos céus se nós continuarmos perdendo tempo com discussões vãs. Queridos, esses ensinamentos que Jesus ele deu aos seus discípulos no passado é o mesmo que ele quer que nós aprendamos hoje. Ele quer que nós aprendamos com ele hoje. Jesus quer que nós aprendamos que quando nós aceitamos seguir a ele, só há duas alternativas para nós escolhermos, só há dois caminhos. Ou nós encaramos o fogo da aflição e da purificação nesta vida, ou nós passaremos pelo fogo do juízo final. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Nós temos que nos lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos há alguns dias. Não há vitória sem cruz, não há purificação sem sofrimento. Há caminhos que nós teremos que trilhar, que nos farão chorar, que serão difíceis de enfrentar, mas o que temos que manter em nossa mente é que enquanto estamos passando por essas dificuldades, que estamos sendo purificados pela justiça de Cristo. Nós estamos nos tornando sacrifícios vivos, temperados pela justiça de Cristo, e nós estamos nos tornando aceitáveis ao Senhor. Jesus está nos convidando hoje a nos tornarmos o sal na terra. E quando nós aceitamos ser sal, nós não vamos ficar perdendo tempo com inveja, com rivalidade. Nós não vamos ficar tentando descobrir quem é o maior no reino dos céus. Jesus está nos convidando para ser sal. Ele nos convida a nos tornarmos um agente de salvação na vida das pessoas por meio da propagação do Evangelho e a exercer uma influência que vai preservar e que vai purificar a vida das pessoas. Você aceita esse convite de Jesus? Você aceita esse convite de deixar que Jesus, por meio da sua justiça, ele preserve a nossa vida, e você aceita esse convite de ser sal para preservar, para ser um agente na propagação do Evangelho, para ser um agente purificador e preservador na vida das pessoas?
Vamos pedir então, vamos orar. Vamos pedir que Jesus purifique a nossa vida e que nos encha com a sua justiça para que sejamos tudo aquilo que Ele espera de nós. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor a cada dia tem nos ensinado um pouquinho sobre o que é o reino dos céus. O Senhor tem nos ensinado, ó Pai, que quando nós nos centramos na nossa vida, nos nossos pensamentos, que enquanto nós fizermos isso, nós vamos continuar perdendo tempo com discussões, perdendo tempo com coisas que não vão nos levar a nada. Hoje, Senhor, nós aprendemos, ó Pai, que o Senhor nos convida a ser sal, que o Senhor, com sua justiça, nos torna sacrifícios vivos, ó Pai, que o Senhor nos torna sacrifícios aceitáveis e o Senhor nos convida também, Senhor, a preservar a vida das pessoas. O Senhor nos convida por meio da propagação do seu evangelho a temperar a vida das pessoas. Senhor, nos perdoe, ó Pai, todas as vezes em que permitimos perder o nosso sabor. Nos perdoe todas as vezes, ó Pai, em que nós, ao perder o nosso sabor, ao perder a nossa essência, somos má influência para a vida das pessoas. Por favor, ó Pai, nos perdoe e continue a obra que o Senhor começou na nossa vida, Pai. Nos ajude, Senhor, a não sermos apenas cristãos nominais, a não apenas parecermos como cristãos, mas nos ajude, Senhor, para que em meio às dificuldades que nós passarmos nesse mundo, a sermos purificados, a sermos restaurados, para que a nossa vida reflita o teu caráter, Senhor. Por favor, ó Pai, é isso que nós mais queremos na nossa vida. Nós nos entregamos em tuas mãos. Nós pedimos, ó Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará na nossa vida. E nós pedimos que o Senhor ainda continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos estudando sobre um momento em que Jesus ele atravessa o Jordão. E um momento em que Jesus ele continua dando instruções e ensinamentos muito importantes aos seus discípulos. Que continuemos juntos, nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã, que Deus abençoe a todos. Amém.